Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje será o mundo do século XX e as teorias das relações internacionais. O século XX foi marcado por duas grandes guerras mundiais, pelo conflito ideológico entre capitalismo versus socialismo, por revoluções e crises de todas as ordens e pela extraordinária expansão econômica e por profundas transformações sociais, por impérios, entre outros relevantes acontecimentos, como o grandioso desenvolvimento tecnológico percebido desde a Primeira Guerra Mundial. Somando a isso tudo, veio o encurtamento das distâncias, e esse desenvolvimento tecnológico abriu as portas para uma crescente transnacionalização das relações econômicas e sociais, políticas e culturais, que ocorreu no mundo. Já a partir da Primeira Guerra Mundial, esses acontecimentos começaram a imprimir uma nova configuração ao sistema internacional, moldado no século XVII. Além disso, o século XX também é marcado pela evolução da teoria das relações internacionais, que se ocupa em analisar com mais detalhes o emaranhado conjunto das relações que se processa no mundo atual. O conhecimento acumulado das relações internacionais até o início do século XX deu sustentação para que as novas proposições, agora com caráter científico, fossem elaboradas na medida que a política internacional dava rumos ao mundo mediante a velhos e novos acontecimentos, e se exigia, portanto, explicações mais consistentes da realidade. A teoria das relações internacionais se consolida tendo como objeto de estudo a política internacional. Esta, por sua vez, se define como um conjunto de práticas que frequentemente envolve o uso de força efetiva ou ameaça, força essas por meio das quais os Estados se relacionam. Porém, não discutiríamos aqui a validade lógica de muitos discursos dos quais os analistas lançaram mão para conferir sentido à realidade desde a primeira metade do século passado. Desse modo, nos ateremos a identificar a visão de cooperação e de organizações internacionais a partir do prisma de dois importantes debates das teorias das relações internacionais: o idealismo e o realismo e a interdependência. Os resultados destruidores da Primeira Guerra Mundial, com o número de vítimas civis, militares, o nível de violência e a extensão do conflito impulsionaram o desenvolvimento das relações internacionais como campo de estudo científico. A partir dessa percepção do mundo ideal, da qual pretendeu-se pautar as relações internacionais desde então, essa percepção conhecida como idealismo. O idealismo ele é concebido como um conjunto de princípios universais que defende a necessidade de estruturar um mundo buscando entendimento através de condutas pacifistas, onde a confiança e a boa vontade sejam motores que movimentam a história. Ao vislumbrar a possibilidade de superação do estado de natureza em que se encontravam os estados, conflito armado e hostilidades, e a construção de uma nova ordem jurídica internacional, o surgimento do idealismo contemporâneo se materializou por meio de uma espécie de pacto mundial nos famosos 14 pontos de Wilson. Os famosos 14 pontos de Wilson, como ficaram conhecidos, marcaram o surgimento do idealismo contemporâneo, que vislumbrava a possibilidade de superação do estado de natureza em que se encontravam os estados, o conflito armado e as hostilidades, e a construção de uma nova ordem jurídica internacional por meio de uma espécie de pacto social mundial. Na visão idealista, a ordem internacional no período da pós-Primeira Guerra Mundial deveria ser disciplinada no sentido de que por organizações internacionais capazes de fazer prevalecer os princípios éticos
preceitos morais, refreando assim o nacionalismo exagerado e a desconfiança generalizada dos estados. O realismo se mostra, nesse sentido, né, nessa pesquisa, um pouco mais com o objetivo de assegurar a ordem e a paz entre as nações com a utilização de instrumentos jurídicos para diminuir os conflitos de interesse. O objetivo dos idealistas era que a cooperação internacional através do direito internacional repassado de um moralismo idealista pudesse oferecer meios para a manutenção de uma paz duradoura. A Liga das Nações foi criada com uma tradução prática desse ideário. Tratava-se de uma organização política interestatual que tinha por intuito oferecer garantias mútuas de independência política, integridade territorial, preservação da paz. Entretanto, os fatos que se sucederam pareceram contradizer as esperanças idealistas. Tem que se, na história conturbada das Ligas das Nações, não demonstrou outra coisa senão um triunfo da desconfiança recíproca e dos nacionalismos exagerados sobre o idealismo. Em linhas gerais, as principais preocupações condensadas nos 14 pontos de Wilson passavam pela supressão da diplomacia secreta, liberdade dos mares, limitação dos armamentos, remoção das barreiras comerciais, reajustamento dos territórios e o fim da exploração colonial e a criação de sociedade de nações. Mesmo dominando os discursos políticos e acadêmicos desse período, as propostas idealistas não vieram a se concretizar, sendo a evidência fática desse novo conflito mundial. O fracasso iminente do idealismo na política internacional veio com a Segunda Guerra Mundial, em 1939, de proporções ainda maiores do que a Primeira Guerra Mundial. O idealismo perdeu então a sua capacidade de persuasão e ficou exposto às críticas dos intelectuais realistas. Ele atingiu o que se considerou o caráter ingênuo e normativo do idealismo. Com o início da Segunda Guerra Mundial, contrapôs o argumento realista, as propostas idealistas de cooperação por meio de instituições calcadas em princípios éticos e morais, como base de convívio internacional pacífico. O debate entre o idealismo e o realismo ocorreu entre o final da Segunda Guerra Mundial e meados da década de 50. Dessa forma, as organizações internacionais, consequentemente, a ideia de cooperação no contexto realista são de menor importância, em virtude de estarem limitados aos poderes dos Estados e à supremacia da força militar. O sistema internacional, por sua vez, é entendido como desorganizado e conflituoso. Nele, nenhum Estado reconhece em outro a capacidade de estabelecer regras e fazê-las cumprir no plano internacional. Ademais, o processo político era visto como uma luta pelo poder, pelo uso recorrente da força. Nesse sentido, se atribuiu aos Estados um comportamento racional, capaz de estabelecer a hierarquia dos objetivos coerente com os interesses nacionais. Segundo essa visão, havia uma preocupação constante com a preservação da soberania e da segurança em detrimento das relações econômicas e das ações de cooperação. Dessa maneira, o realismo político compreende as relações internacionais como sendo determinadas por elementos de segurança e militarização. A característica preponderante dessa visão é a justificação do uso da força, ou seja, como condição inevitável da vida em sociedade, seja como um meio de atingir a paz no mundo. O realismo se mostra realmente frágil quando se manifesta em uma vaga noção de natureza humana, essencialmente egoísta e imutável, que na condição de crença não se presta à comprovação científica. Nesse sentido, refletindo as características fundamentais dos dois debates abordados até aqui, se é verdade que o idealismo enfatizou a possibilidade de cooperação e a convergência em detrimento da dimensão do conflito, não é menos verdade que os teóricos realistas desprezaram em suas análises a questão da cooperação, deixando de lado a dimensão igualmente importante das relações internacionais. Além disso, as transformações no cenário internacional do século XX tornaram-se inegáveis a importância das grandes corporações transnacionais
para as economias domésticas e a influência na política internacional, tanto das organizações internacionais de fórum multilateral, como da forma as questões de segurança, a militarização, que encabeçava a agenda política nacional, foram aos poucos perdendo lugar na pauta para questões que ganharam papel de maior relevo no cenário internacional contemporâneo, como o caso das relações econômicas, financeiras e sociais. Continuaremos o nosso debate na próxima aula.